Hey guys, how are you doing? I hope you are all fine, huh? This is Mr. Rocha, ok? Vamos para o nosso terceiro vídeo. Espero, de novo, que todos estejam bem. Pessoal, já vimos como é que a gente conjuga o verbo be no presente, não é isso? I am, you are, he is, she is e assim por diante. Vimos no segundo vídeo como é que a gente faz perguntas, certo? Usando esse mesmo verbo. Perguntas do tipo, estou certo, pessoal? Am I right? Vocês são brasileiros? Are you Brazilian? Certo? E hoje a gente vai trabalhar um pouco mais com as perguntas, certo? Vamos trabalhar com perguntas yes or no, que em inglês a gente chama de yes or no questions, perguntas sim ou não. O que seria uma pergunta sim ou não, Mr. Rocha? São aquelas perguntas, como o nome sugere, cujas respostas são dadas com yes ou não, ou no. Por exemplo, are you Canadian? Are you Canadian é um exemplo de uma yes or no question. Vocês só vão responder essa pergunta com yes ou então no. Então, por exemplo, se eu pergunto, hey guys, are you Brazilian? Vocês vão dizer, yes, we are. Sim, nós somos. Are you Brazilian? Vocês são brasileiros. Are you Brazilian, guys? Vocês vão dizer, sim, yes, we are. Ou então, se fosse o caso, não é, mas se fosse, no, we aren't. Então, o que é um yes or no question? Uma yes or no question é uma pergunta cuja resposta é dada com yes ou então no. Vamos ao quadro só para a gente ter um visual? Então vamos lá. Se eu disser am I right? Am I right? A gente viu essa pergunta aqui no vídeo 2. Am I right, guys? Eu estou certo, pessoal? Am I right? Vocês só podem responder a essa pergunta com yes. Estou certo? Vocês vão dizer sim, você está. Yes, you are. Então, yes. Ou então, no. No, you aren't. Então, esse aqui é um exemplo de uma yes or no question. Certo? Quando não é uma yes or no question, a gente chama geralmente de open question. Certo? Ou seja, pergunta aberta. Por que aberta? Porque você não vai usar o yes or no. Pode vir qualquer coisa. Por exemplo, se eu disser what's your name? É uma pergunta aberta. What's your name? Certo? What's your name? Qual é o seu nome? Vocês vão dizer Paul, Pedro, Maria, Robert, William, Washington, Laura, Peter, Luiz, Elton e assim por diante. Então, as perguntas abertas são feitas com essas palavrinhas que estão aqui no quadro, que a gente chama de WH word, ou seja, palavras WH, porque elas têm WH, mesmo que não seja na ordem WH, 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 como how, na verdade how seria um H ou W, mas tem WH, certo? As perguntas abertas, repito, são feitas com essas palavrinhas aqui e algumas outras que a gente vai ver posteriormente. Então, essas palavras aqui são abordadas na lição 2 do livro de vocês, sexto ano. Então, vamos trabalhar com elas hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre o significado dessas WH words e como usá-las e, obviamente, como responder a uma pergunta feita com alguma dessas palavras. O how, acredito que todos já conheçam, certo? Do how are you? How are you, Mr. Rocha? How are you, guys? Certo? O how, geralmente em nossa língua, é traduzido como, certo? How are you seria como você está ou como vocês estão. How are you guys? How is the teacher? Como está o professor?
how is your dog? Como está seu cachorro? How is your cat? Como está seu gato? Então, o primeiro aqui é how, a maioria já sabe. O how old, uma tradução aproximada do how old, que é o segundo aqui, seria ao pé da letra, quão velho? Quão velho? Quando perguntam a gente, how old are you? Na verdade, estão perguntando ao pé da letra, quão velho você é? Ou seja, equivaleria ao nosso quantos anos você tem. Em inglês, pessoal, um nativo falante da língua inglesa não diz eu tenho tantos anos. Em inglês, o nativo vai responder eu sou tantos anos de idade. É como se fosse assim, ou eu estou com tantos anos de idade. Acho que fica até melhor traduzir assim, né? Mas a ideia é, para eu dizer a idade em inglês, eu vou usar o verbo be e não o equivalente ao verbo ter, que seria have. Alguns de vocês já devem ter visto. I have, eu tenho. Mas para eu dizer a idade de alguém, minha ou de outra pessoa, ou mesmo de algo ou de um bichinho, eu vou usar o verbo be, ou seja, am, is ou are, dependendo do sujeito. Então, por exemplo, how old are you? Se vocês perguntarem, Mr. Rocha, how old are you? Ou seja, é uma pergunta aberta. Eu não vou dizer yes ou então no para essa pergunta, porque vocês vão ficar, certo? How old are you? Como é que eu respondo? Como é que eu respondo are you? Eu respondo I am. E aí eu vou mencionar a minha idade, no caso 40, e aí eu tenho que completar, aí eu posso parar aqui, parar na idade, I am 40, já respondi a pergunta. Ou posso completar com a expressão years old. Deixa eu só separar um pouquinho, só um segundo. I am 40 years old. 40 years old. Ao pé da letra, year quer dizer ano e old quer dizer velho. Só que uma dica que eu dou desde agora é muita coisa em uma língua estrangeira não dá para ser traduzida ao pé da letra. A gente tem que pegar a ideia e ver em nossa língua com quais palavras diríamos aquilo. Nem sempre vai bater palavra com palavra. Um exemplo é aqui, ó. How old are you? Equivaleria ao nosso quantos anos você tem, certo? How old are you? Então, na hora de eu responder, eu vou dizer I am 40 years old. I am 40 years old. Se a pergunta fosse, por exemplo, how old is your cat? Cat, gato, não é isso? Qual a idade do seu gato? Quantos anos o seu gato tem? How old is your cat? How old is your cat? Certo? Então diríamos it is 3 years old. Tem gente que às vezes se refere ao animal de estimação, pessoal, com he ou she, uma vez que é membro da família. Então, se for um tomcat, então diríamos um gato macho, né? Diríamos um he is 3 years old. Mas aqui, por enquanto, a gente não está vendo isso. Vamos dizer assim, ó, como é um bicho, então vamos usar o it, certo? O it, para nos referirmos ao cat, your cat. It is 3 years old. It is 3 years old. Nesse caso aqui, obviamente, podemos abreviar, podemos dizer simplesmente it's 3 years old. Assim como no primeiro exemplo, certo? A gente pode abreviar também. Em vez de eu dizer I am 40, eu posso simplesmente dizer I'm 40, que é bem mais rápido, soa bem mais natural, certo? Para
é bem mais comum no inglês falado, na oralidade. I'm 40 years old. Então eu vou usar o how old para perguntar a idade de alguém ou de algo. Passando para o terceiro WH word, certo? Vamos ver aqui o what. Vocês já viram bastante o what, principalmente na pergunta what's your name? Então, what's your name? What's your phone number? Qual o seu número de telefone? What's your full name? What's your full name? Qual o seu nome cheio, o seu nome todo, o seu nome completo? What's your full name? Roberto Carlos Rocha would be my name, my full name. What's your full name? What's your full name? E assim por diante. Geralmente, a depender do contexto, what é traduzido como qual ou que. Qual ou que. A depender do contexto. Muitas vezes ele é usado com outra palavrinha e aí é traduzido de maneira diferente. De novo, repito, para a gente traduzir uma palavra com precisão em inglês, a gente precisa de todo um contexto. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui a quarta opção, seria o where. Where geralmente é traduzido como onde. Então, where geralmente é traduzido como onde. Então, se eu quisesse perguntar, onde está a sua bolsa? É mais um exemplo de uma pergunta aberta. Lembre-se, não vou responder uma pergunta dessa com yes, no. Então, eu diria o quê? Onde está a sua bolsa? Where's, abreviação, your bag? Where's your bag? Que é um beijinho. Where's your bag? Where's your bag? Where's your bag? Hey, where's your bag? Como é que responderíamos a essa pergunta? Onde está a sua bolsa? Poderíamos dizer it's ou it. Substitui a palavra your bag ou my bag, certo? It's on the table. Está sobre a mesa. It's on the table. Está sobre a mesa. É muito comum usar o where junto com a preposição from. From seria from quer dizer de, indicando origem. Então, where from seria aproximadamente de onde, certo? Ou de onde, como a gente costuma falar no meu estado. I am from Salvador, by the way. Okay, guys? I am from Salvador. Eu sou de Salvador, então tem algumas palavras que são pronunciadas diferentes daqui. Então, se vocês quisessem perguntar para o Mr. Rocha, de onde você é? Vocês perguntariam dessa forma: Where are you from? Where are you from? Mr. Rocha, where are you from? Seria de onde é você? De onde você é? Para eu responder, eu vou dizer I'm from. No contexto nosso, como todos nós sabemos, we are Brazilian, somos brasileiros, então eu diria a cidade de onde eu sou. Então, I am from Salvador. Se fosse em outro contexto, se eu estivesse viajando no exterior e alguém me perguntasse, hey, where are you from? Aí eu diria, I am from Brazil. I am from Brazil. Então, where seria mais uma WH word usado para fazer WH questions e significa onde, onde, onde. Where are you from? I am from Salvador. Temos mais um aqui que seria o who. Who geralmente é usado para se referir a pessoas e equivale a quem. Pessoal, eu tenho apagado os exemplos, mas vocês podem literalmente pausar o vídeo e fazer algum tipo de anotação. Lembrando, se as letras estiverem pequenas e vocês estiverem assistindo a partir do celular, eu sugiro, se possível, if possible, assistirem a esses vídeos a partir de um desktop
ou de um laptop? Desktop ou de um laptop computer? É assim que a gente se refere. Desktop computer seria computador de mesa, computador grande. Um laptop computer, lap é colo. Então, laptop seria o nosso notebook, certo? Um laptop computer. Mas laptop e desktop são termos usados mesmo em português aqui no Brasil, por pessoas que às vezes nem sabem inglês. Desktop e laptop, por causa do tamanho da letra. Então, who geralmente é traduzido como quem. Não consigo nem pensar em alguma outra possibilidade para who. Se em algum contexto alguém quisesse perguntar algo em inglês, quem é você? A pergunta seria, who are you? Who are you? Who are you? Aí vocês vão dizer, vão se identificar. I'm Roberto, the new English teacher. The new English teacher. The new English teacher. O novo professor de inglês. I'm Roberto. Eu sou Roberto. Lembrem-se, a forma abreviada, o apóstrofo indica a omissão de uma letra, no caso aqui a omissão da letra A. I'm Roberto. I'm Roberto. Who are you? I'm Roberto. Se vocês quisessem perguntar quem é aquela mulher, usaríamos o who. Who's that woman? Who's that woman? Who's that woman? Who's that woman? Quem é aquela mulher? Who's that woman? Aí poderíamos dizer perdão pessoal, that's the new math teacher. That's the new math teacher. Aquela é a nova professora de matemática. Só um exemplo. Who's that woman? That's the new math teacher. Math teacher, professor ou professora, dependendo do contexto, de matemática. Em inglês, é teacher tanto para mulheres, female, quanto para homens, male, certo? Só o contexto vai indicar. Você está se referindo a uma mulher, você está perguntando sobre uma mulher, who's that woman? A palavra woman aqui já está dizendo que é uma mulher. Aí, se vocês precisarem traduzir para alguém que não sabe inglês, aí vocês obviamente vão traduzir como professora, certo? Se aqui fosse who's that man? Who's that man? Aí seria that's the math teacher. A resposta é a mesma, porém na hora de traduzirmos, obviamente ficaria aquele é o novo professor de matemática. Who's that woman? Who's that man? Tudo bem, pessoal? Who seria quem. Temos mais um aqui, é why. O why equivaleria ao nosso porquê. Lembrando que na aula de português, o professor de português vai ensinar aqui porquê usado para perguntas. O why geralmente é usado em perguntas. Em nossa língua seria o porquê separado, sem acento, porque ele vai estar no meio da frase aqui, não é isso? Nos exemplos que eu estou dando. Why are you here? Why are you here? Seria uma tradução ao pé da letra, porque separado sem acento, então ele não fica com acento circunflexo, porque ele está aqui no meio da frase. Why are you here? Por que você está aqui? Então, por que está você aqui, se fosse traduzir ao pé da letra? Na mesma ordem que em inglês. Why are you here? Como é uma pergunta, o sujeito aqui é you. O sujeito é you. Então, o verbo vai ficar antes dele. Why are you here? Porque você está aqui. Na hora de eu responder, que seria em nossa língua o português junto, o porquê junto, perdão, português. O porquê junto, certo? Em inglês vai ser because. Vocês perguntam com why e respondem com because. Então, because, e aí completariam a resposta. Why are you here? Por que vocês estão aqui? Because
E aí vocês dariam um motivo, uma razão pela qual estão aqui, né? Então, why seria porquê, para perguntas. E o último é when, que seria quando. When, lembre-se de pronunciar o Nzinho, when seria quando. Quando é aula de inglês? Como é que perguntaríamos? Quando é a aula de inglês? Quando sairmos dessa quarentena, quarantine. Então, quando é a aula de inglês? When is the English class? When is the English class? Letra cursiva, English, fica com letra maiúscula, viu pessoal? Línguas em geral são escritas em inglês, mesmo no meio de frase, com letras maiúsculas. Em inglês, muita coisa é diferente do português. Então, por isso que eu estou chamando a atenção. Por que o teacher escreve com letras em caixa alta? Porque o teacher acredita que fica mais fácil para vocês entenderem aqui a minha letra no quadro, certo? Então, por isso que eu estou recorrendo a block letters. Em inglês a gente chama de letras bloco, block letters, seria uma tradução ao pé da letra. Block letters, certo? Caixa alta, block letters. Block letters. When is the English class? Quando é a aula de inglês? A nossa aula de inglês, diríamos, it's on Mondays and Thursdays. It's on Mondays and Thursdays. Dias da semana também são escritos com letra maiúscula, pessoal. O professor vai fazer um vídeo só com todos os grupos de palavras que são escritos com letra maiúscula em inglês, que o equivalente em nossa língua não é. Certo? Não é. Então, vamos lá. English class, estamos falando de algo. Então, a aula de inglês. Então, o pronome, quando a gente fala de algo no singular, é it. Não vai ser he, nem vai ser she. Vai ser it. Estamos falando de algo, então, it. Então, it's, aqui o it está substituindo English class. E aí a resposta. When é quando. E aí a gente menciona on Mondays and Thursdays. On Mondays and Thursdays. Então, fechamos por aqui as WH Words. Essas WH Words são abordadas na lição de 2, né? Lesson 2 from your book. Lesson 2 from your book. Certo, pessoal? Muito obrigado. Pausem o vídeo, façam anotações, depois recorram ao livro, porque esse conteúdo está todo no livro. Thank you very much once again. Bye.